Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Aqui é o Alan Flor para o primeiro episódio do IndefCast, o podcast da independência e da educação financeira. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 4 de janeiro de 2021, segunda-feira, quero aproveitar aqui para mais uma vez desejar um ótimo ano a todos os meus amigos que estão acompanhando este episódio, este primeiro episódio. Desejar um ano extraordinário a todos os empreendedores, amigos e parceiros que nos seguem nas redes sociais e especialmente aqui nesta programação que nós estamos iniciando. O propósito aqui no nosso podcast é compartilhar informações todas as semanas, preferencialmente todas as segundas-feiras, informações gerais para todos os parceiros, amigos, empresários do Indef. E como a maioria já sabe, nós temos também uma atividade empresarial que nós desenvolvemos em parceria com a nossa empresa e em várias passagens nós estaremos falando especificamente com estes nossos sócios, usando terminologia específica, falando de insights relacionados ao nosso modelo de negócio, mas tudo, direta ou indiretamente, será aplicável a todas as pessoas, principalmente as pessoas que querem ter uma mentalidade empreendedora. E neste primeiro episódio, pessoal, eu quero aqui trazer para vocês 2 princípios para um ano extraordinário. Eu venho falando destes 2 princípios ao longo dos últimos 2 anos, compartilhando de várias formas. São princípios que vêm paulatinamente mudando a minha vida e a vida da Michele aqui. Por quê? Porque chega um momento, pessoal, em que você não precisa propriamente ter conhecimento de técnicas novas. É evidente que tudo ajuda, tudo agrega, mas dependendo do momento em que você se encontra, não são técnicas novas que vão agregar valor à sua vida e à sua produtividade. O que você precisa muitas vezes é de um mindset diferente, de uma mentalidade, da maneira de pensar distinta daquela maneira que te trouxe até aqui. Ou seja, muitas vezes o que vai trazer uma mudança escalável, uma mudança exponencial na sua vida, são princípios novos que você adota e aplica efetivamente dia após dia. E nós vamos falar a respeito de 2 princípios para um ano extraordinário. Nós tivemos um ano que foi polêmico, o ano de 2020, um ano de muitos desafios, como todos nós sabemos, ao mesmo tempo um ano de muita aprendizagem para quem aproveitou as oportunidades para aprender ao longo do ano passado. E nada melhor do que, nesse momento, nós termos uma mentalidade de assumir novos princípios para que a gente tenha a vida que nós queremos hoje e para que nós possamos conquistar tudo o que nós queremos dentro do nosso planejamento. Nós falaremos sobre planejamento, nós falaremos sobre saúde, nós falaremos sobre produtividade, sobre os nossos negócios, sobre relacionamento familiar, tudo de uma maneira simples, de uma maneira acessível. E nós faremos um trabalho lindo ao longo do ano, juntos e com certeza. Daqui a um ano, no início de 2022, nós estaremos em um outro patamar, todos nós juntos. E nós, seres humanos, biologicamente, nós funcionamos por ciclos, e nós estamos passando por um momento de virada da humanidade como um todo, por tudo que nós já conversamos até aqui. E essa questão dos ciclos ela é muito importante, pessoal, em termos de realização. E estes 2 princípios estão relacionados a isso, ao fato de que nós, biologicamente, vivemos por ciclos. Nós, seres humanos, assim como no reino animal, isso também acontece. E eu vou dizer para vocês que se vocês aplicarem esses 2 princípios, não tem como a sua vida não ser melhor em 2021.
Isso é ciência exata. E falando em ciência, estes princípios têm embasamento científico. Em outras palavras, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, pessoal, não é uma sacação, um insight, um material motivacional. Não, nada disso. O que eu vou compartilhar aqui nesses dois princípios são frutos de trabalhos científicos e eu não vou me aprofundar nessa questão. O que eu quero é simplesmente compartilhar esses dois princípios que farão uma tremenda diferença para nós ao longo dos próximos meses. E o primeiro princípio, pessoal, que eu tenho que passar para vocês nesse momento é o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Seria legal, por exemplo, imaginem que saindo deste episódio aqui, deste áudio, você que está me escutando encontrasse num canto da sua casa, de maneira inesperada, o valor de R$500 em um canto qualquer da sua casa. Ou seja, simplesmente caiu no seu colo R$500. Pergunta, seria legal isso? Mesmo que para você não esteja faltando dinheiro, que esteja sobrando dinheiro, mesmo que você que está ouvindo seja uma pessoa altamente remunerada, seria interessante R$500 que de maneira imprevista apareça na sua mão? Eu tenho certeza que todos vocês vão dizer que sim, e vocês sabem o que vocês poderiam fazer com essa quantia. E a questão é, ao longo do ano passado, do ano de 2020, nós tivemos aí 52 semanas. Vamos arredondar para 50 semanas que nós tivemos em 2020, como nós temos em todos os anos. Se vocês tivessem separado R$10, eu estou dizendo R$10 todas as semanas, hoje vocês teriam R$500. E muitos de vocês, com certeza, vão dizer o seguinte no íntimo de vocês: R$10 por semana é muito fácil, eu poderia guardar 20, 30, R$50 todas as semanas. Mas a questão é, esse é o ponto principal. Qualquer coisa que você coloca no seu planejamento anual, em termos semanais, até o final do ano você vai ter isso multiplicado por 50. Isto é um princípio, é um mantra que pode ser utilizado ao longo da vida, que pode trazer tudo que você imaginar. Tudo. Por exemplo, se você estabelecer que você vai desenvolver uma nova mentalidade todas as semanas, a cada semana uma nova mentalidade, até o final de 2021 você terá desenvolvido 50 novas habilidades. Se você estabelece que você vai gravar um vídeo por semana ou um episódio de um podcast por semana para o seu grupo de colaboradores, para os seus familiares, para os seus amigos, não importa, para os seus sócios, você terá até o final do ano 50 episódios, 50 vídeos. Se você estabelece, por exemplo, que você vai passar 1 hora com os seus filhos todas as semanas, ou 1 hora com a sua esposa ou com os seus pais, não importa, uma experiência específica, familiar, todas as semanas. Ao longo do ano você terá tido 50 novas experiências. Muitas vezes alguém pode dizer o seguinte: não, mas eu passo mais do que isso. E quando você pergunta qual foi a última vez, muitas dessas pessoas acabam admitindo que há mais de um mês não passa por esse tipo de experiência. Por quê? Porque, na verdade, isso passa realmente despercebido. Então, o que acontece? Esse princípio serve para todas as experiências que você quer multiplicar ao longo do ano. Todas, na área de saúde. Para estar com uma saúde melhor ou para reduzir peso, o que você pode fazer ao longo de todas as semanas deste ano que, multiplicado por 50 até a última semana de dezembro de 2021, vai provavelmente trazer o resultado que você gostaria de alcançar. Quanto de dinheiro você consegue guardar toda semana?
e que você poderia fazer isso a partir deste próximo domingo. Uma quantia que você pudesse realmente separar. Você, ou para quem é casado, você mais a sua esposa, quanto vocês podem guardar todas as semanas. Isso vai trazer o quê? Entre aspas, 13º salário ou 14º salário para quem já tem o 13º salário, entendem? Então, isso é muito importante e não só importante em termos de realização, mas até mais importante talvez do que isso seja o exercício desse efeito multiplicativo, porque isso vai te trazer disciplina que é a característica central das pessoas bem-sucedidas. Você pode olhar as áreas da sua vida, no campo familiar, no campo financeiro, no campo espiritual, em todas as áreas, e estabelecer o que você pode fazer todas as semanas de maneira sustentável e que você vai estar consciente de que você vai multiplicar isso por 50 ao longo do ano, até o final de 2021. Agora, em nosso modelo de negócio, para você chegar no final de 2021 com, por exemplo, uma carteira de 20 novos clientes fiéis, ou mais do que isso, e também com um grupo novo de empresários que vão trazer para você, como consequência do desenvolvimento deles, do crescimento deles, trarão para você os novos níveis que você almeja ao longo desse ano, assim como os próximos níveis de liderança ao longo dos próximos 2 anos, 2022 e 2023, para você ter uma carteira de clientes novos e também uma organização de empreendedores, linhas novas que você pode abrir, novos mercados. O que você poderia fazer todas as semanas? Que, multiplicado por 50, te trará esse resultado. Provavelmente vai te trazer esse resultado, porque o mundo, a natureza é toda regida por princípios. E o princípio multiplicativo, como eu disse no início, ele tem um embasamento científico. E o mais interessante, pessoal, o princípio multiplicativo, ele te dá acesso a 2 coisas. Primeiro, perspectiva de longo prazo, que é, assim como a disciplina, uma característica central das pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu tenho um livro aqui comigo, ao meu lado, As 10 principais diferenças entre os milionários e a classe média. Este livro é da Kate Cameron Smith. Quem é meu sócio de empresa, de negócio, pode me chamar aqui no particular, porque eu posso enviar uma foto desse livro. Eu acho que não tem mais em livraria, mas você pode encontrar em algum sebo. E ela elenca as 10 principais diferenças, em suma, entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E a primeira diferença, a primeira característica que distingue essas pessoas é a perspectiva de longo prazo por parte das pessoas que prosperaram em suas vidas. Isso é muito importante. E quando você trabalha com o princípio multiplicativo, você está conscientemente e inconscientemente trabalhando na sua vida pessoal a perspectiva de longo prazo. Segundo ponto, a segunda coisa que o princípio multiplicativo te traz, a determinação, que alguns chamam de dedicação e outros chamam de força de vontade, que é outro ingrediente essencial para você alcançar as suas metas e objetivos de vida. E o mais interessante é que estudos apontam que a determinação é como um músculo, ou seja, você pode e deve exercitar continuamente isso. E você faz isso em termos práticos como, por exemplo, usando o princípio multiplicativo. Você vai se tornar uma pessoa mais determinada. E o interessante, muito interessante, é que uma pessoa que hoje não acredita em si mesmo, uma pessoa com um nível de realização muito baixo ou que nunca realizou nada,
esta pessoa, de acordo com dados científicos, ela pode ao longo de um ano se tornar uma das pessoas mais determinadas que você pode conhecer. Como? Exercitando. Porque, como eu disse, a determinação é como um músculo e você que está me ouvindo precisa exercitar essa característica dentro da sua personalidade, a característica da determinação. Muito bom. Segundo princípio, depois do princípio multiplicativo, princípio do recomeço. Princípio do recomeço, anota aí. O efeito de recomeço para toda a humanidade, principalmente neste momento, após vivermos um período aí de pandemia iniciado no ano de 2020, em março de 2020. Esse princípio ele é observado tanto entre os seres humanos como no reino animal. Nós temos essa característica de recomeço, mas nós precisamos provocar isso em nós mesmos. E quando nós juntamos o princípio do recomeço com o princípio multiplicativo, nós podemos trabalhar juntos ao longo de 2021 para quê? Para ter 50 pequenos recomeços de vida a cada segunda-feira. Você sentir a segunda-feira como um recomeço, um novo gás de virada, de mudança de vida, uma nova motivação a cada semana. Isso não é uma sacação, isso é a aplicação pura e simples de ciência e da neurociência também. A questão do princípio do recomeço, você sempre recomeça, você pode recomeçar diariamente. Quando nós pegamos o princípio multiplicativo, você pode aplicá-lo também diariamente, por exemplo, ao longo da semana útil, de segunda a sexta-feira, você tem aí 250 vezes algo que você estará exercitando ao longo do ano. E isso é muito importante, assim como o princípio do recomeço. Você pode recomeçar a sua vida a cada dia e eu recomendo que você recomece a sua vida a cada segunda-feira. Tenha esse sentimento de um recomeço, um novo gás. E tudo isso, esses dois princípios terão um efeito direto e profundo na sua postura e na seriedade com que você faz as suas coisas. O princípio multiplicativo e o princípio do recomeço. Você estabelecer 50 novos recomeços. Depois de um seminário, como por exemplo o seminário do próximo dia 10, você recomeçar a sua atividade empresarial. Mas, sobretudo, após um domingo, na segunda-feira de manhã, você estar recomeçando a sua vida familiar, recomeçando o cuidado que você tem com a sua saúde, recomeçando a sua vida empresarial, recomeçando a sua vida espiritual. Isso faz muita diferença. E isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte. Então, sumarizando aqui. Primeiro, princípio multiplicativo. O que você vai definir para você dentro desse princípio? Na área de saúde, na área de negócio, para expandir a sua rede de empresários, para aumentar a sua carteira de clientes, para você ter um relacionamento melhor com a sua esposa ou com o seu marido, para você ter um relacionamento melhor com seus pais ou com os seus filhos. São várias áreas, você pode escolher uma só ou estabelecer algo em todas essas áreas ou nas áreas que você quiser. A ideia é que você crie os seus princípios, mas um ponto de apoio, claro, é o princípio multiplicativo. E você pode ser e deve ser, ao meu ver, um agente de mudança social. Você ensinar o princípio multiplicativo para as outras pessoas, incentivá-las a usar esse princípio para que elas tenham resultado na vida delas. Nós temos aí 2 semanas aí de bônus. Daqui a 2 semanas, nós ainda teremos 50 semanas para aplicar à risca o princípio multiplicativo, mas você pode iniciar agora, e o efeito vai ser muito maior. Qualquer coisa que você fizer numa base semanal, você vai acabar multiplicando isso por 50 ao longo do ano.
se alguém disser o seguinte: o fulano tá bitolado, é isso, é aquilo, a pessoa começa a falar que você está bitolado. Uau! Isso é como se fosse um elogio. Isso significa, sabe o quê? Que você está se diferenciando da maioria da população. Você começou a chamar atenção. Você não é mais uma pessoa medíocre. Medíocre é aquilo que faz parte da média. Você realmente está empreendendo na sua vida. E quem está te criticando, critica porque ele inconscientemente gostaria de estar no seu lugar. E não está fazendo o que você faz, não está no seu lugar porque ele tem muitas vezes preguiça, e você está tirando as desculpas dele fazendo o que você faz, por isso que ele se incomoda. Então, o princípio multiplicativo, olha para a sua vida, não olhe para os lados, siga o princípio multiplicativo nas áreas que você quiser. Segundo, princípio do recomeço, observado no reino animal e nos seres humanos, e significa o seguinte: você pode aproveitar esse momento para recomeçar a sua vida. 4 de janeiro de 2021, a nova versão de você, e com coisas simples, coisas sustentáveis que você pode passar a fazer todos os momentos da sua vida. Quais são esses momentos? Cada semana que você tem. Eu reduzi peso, por exemplo, perdi entre aspas, 10 quilos usando o princípio multiplicativo. Eu aumentei os meus investimentos juntamente com a Michelle usando o princípio multiplicativo. Eu aumento a cada ano a minha carteira de clientes novos usando o princípio multiplicativo. Eu vou, ao longo dos próximos anos, construir a maior organização de empreendedores usando o princípio multiplicativo. Porque muitas vezes você não tem um controle diário, mas sempre, invariavelmente, você tem um controle semanal das coisas que podem trazer resultados concretos na sua vida. Então, aproveitem esse momento para estabelecer essa mentalidade de recomeço, semana após semana, dia após dia. Eu posso garantir, pessoal, que essas duas coisas, aplicadas consistentemente e conscientemente, vão mudar as qualidades das suas vidas. A maneira como vocês se veem e a maneira como as pessoas te veem, principalmente a maneira como os outros te veem. Então, esse é o recado de hoje no nosso primeiro episódio do InDefCast. Se inscrevam no meu canal aí, cliquem no sininho. Este InDef está sendo canalizado através do meu canal pessoal no YouTube. Cliquem no sininho para vocês receberem notificações dos próximos episódios. Foi uma honra estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo InDefCast.